Santa Casa e você. Apoio. Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Early Kids Healthcare, protegemos vidas vulneráveis. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você que no programa de hoje recebe a médica infectologista da Santa Casa de Santos, doutora Giovana Flávio Barreto Reis. Hoje nós vamos falar sobre calendário vacinal. Doutora Giovana, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço, gosto de estar aqui mais uma vez e poder contribuir um pouco em relação às doenças infecciosas, ou a prevenção delas. Doutora Giovana, calendário vacinal. Explica para o nosso telespectador, muita gente tem dúvidas, a gente aproveita agora esse começo de ano, seria uma boa hora para os pais, para todas as pessoas em geral, acertarem as contas com a carteirinha de vacinação? Com certeza. Vacinas, eu queria só ressaltar um grande raciocínio que se tem em vacinas antes de tudo. A vacina ela é o melhor investimento em saúde pública que só perde para o impacto da água potável. Então, nada em saúde, nenhuma medida em saúde pública foi tão efetiva, é tão efetiva para a redução de doenças e danos quanto a vacinação. Então, atualizar o calendário vacinal é uma forma de prevenir-se de inúmeras doenças infecciosas, contagiosas e doenças que podem levar ao óbito. Nós temos no Brasil um excelente programa nacional de imunização, que chama PNI, com inúmeras vacinas. Nós temos cerca de 20 ou mais vacinas disponíveis à prevenção dessas para doenças em saúde pública. Todas gratuitas. No Programa Nacional de Imunização oferece uma grande gama de vacinas gratuitamente. Outras vacinas ainda não foram contempladas no calendário, no Programa Nacional de Imunização e são restritas às clínicas privadas de vacina. E atualizar o calendário vacinal é de importância primordial para a saúde de qualquer cidadão. Os calendários existem particularidades de acordo com a faixa etária. Então, existe calendário vacinal, particularidades em relação ao calendário do recém-nascido prematuro, tem particularidades, da criança, do adolescente, dos adultos e até dos idosos. As pessoas costumam imaginar que vacina é só para criança. E aí chega, tomou a vacina dos 15. E aí depois das vacinas dos 15 anos, infelizmente as pessoas esquecem de vacina. Acho que não precisa tomar. Acho que não precisa. Na prática diária, você pergunta sobre o calendário vacinal do adulto, ele fala, vacina? Não lembro. E aí a pessoa tem 40, 50, 60 anos e nunca mais tomou vacina. O que fica muito na cabeça das pessoas é a vacina, tomei de gripe, mas é para idosos, que é uma outra informação que não é errônea. Por exemplo, a vacina de gripe, ela é indicada para todas as pessoas a partir dos 6 meses de vida e por toda a vida. Não é Todo ano tem que se vacinar. Todo ano tem que vacinar. O vírus sofre uma mutação de Sofre diferença, são analisadas as cepas que vão circular no próximo ano e elas são fabricadas as vacinas dirigidas para essas cepas. A grande diferença é que o Programa Nacional de Imunização, ele contempla a vacina gratuitamente, no caso da gripe que eu estou falando, para faixas etárias específicas, mas não é que não tenha indicação nas outras faixas etárias. Então vamos começar. O recém-nascido, ele tem que tomar quais vacinas? O recém-nascido, ele tem que tomar inúmeras vacinas. Às vezes ele vai na primeira vacina, nas primeiras vacinas, por exemplo, com 2 meses de vida, num dia só ele é vacinado para 6, para 8 agentes, porque a gente hoje tem várias vacinas que a gente chama de vacinas combinadas. Elas são juntas. Você junta, por exemplo, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e hemófilos. Estou dando um exemplo. 5 vacinas numa aplicação só, numa seringa só, numa picada só, para evitar um número muito grande de vacinas.
Então, o calendário do recém-nascido, ele é muito bem feito e a cobertura é muito alta, porque os pais levam as crianças para tomar vacina. Existe esse cuidado com o recém-nascido. Existe esse cuidado. Então, são essas vacinas combinadas que ajudam muito. Porque a criança, ao invés de tomar 5 picadas, né, o que é sofrido para a criança, é sofrido para os pais, eles já têm essas vacinas combinadas. Então, vai-se muito bem no calendário vacinal no primeiro ano de vida, porque foram introduzidos a partir de 2010 no calendário da criança prevenção contra doenças extremamente graves, por exemplo, a meningite meningocócica já é contemplada, para meningite C já existe disponível na rede pública, hepatite A, que antes não existia essa cobertura no PNI, agora ela as crianças são alcançadas por ela. O que ainda no calendário da criança tem um pouquinho de dificuldade, assim, que a gente tem o mundo ideal para vacinação é fazer, além da cobertura do PNI, se for possível, né, economicamente possível, para essa família, é completar com as vacinas que ainda não estão disponíveis na rede pública. Não seria reforço, seriam outras vacinas? Existem outras vacinas. Então, o grande exemplo, a meningite meningocócica, que é uma doença extremamente grave, né, que às vezes ela pode levar a criança ao óbito em horas, em 24 horas. Né? Isso é, para quem viveu épocas, né, como os infectologistas, né, que têm mais tempo de formado, viram isso. Então, histórias de crianças que estavam ótimas, brincando de manhã e, infelizmente, mortas à noite. Na década de 70 houve houve a grande epidemia, mas mesmo, assim, eu tenho 26 anos de formado, então, mesmo nessa faixa, né, para a formação no Emílio Ribas, essa foi uma realidade muito triste, de ver, a gente viu muito e cuidou de muita criança com meningite que, infelizmente, não sobreviveu. A partir de 2010, a gente tem cobertura para meningite meningocócica C, que é a mais prevalente. Mas, atualmente, existe nas clínicas privadas uma cobertura mais ampla ainda para essa mesma bactéria. Então, a gente tem vacinas para meningite que contempla meningite A, C, W e Y, e mais recentemente para meningite meningocócica do tipo B. Então, já existe uma ampla cobertura vacinal, disponibilidade de vacina para essa doença tão grave. E, felizmente, por isso, os infectologistas mais jovens, os médicos mais jovens, dificilmente veem mais uma meningite meningocócica. Né? Felizmente. São casos raros, mas que ainda existem, mas um número muito mais reduzido. E a gente isso é uma grande alegria do ponto de vista de doença infecciosa, porque é muito triste. A gente está conseguindo ou diminuir bastante uma doença infecciosa. Isso por conta dessa cobertura vacinal e das novas vacinas que foram... A vacina agora para o recém-nascido prematuro, ele tem que ter um cuidado maior? Tem que ter. Existe toda uma particularidade do recém-nascido prematuro, respeitando a idade, depois ele tem que refazer algumas doses, ele tem que particularizar isso, e as equipes, tanto da rede privada quanto da rede pública, elas têm bastante habilidade de seguir o calendário vacinal. Aí depois a gente amplia um pouquinho, né, para os adolescentes. Então, os adolescentes também precisam refazer o calendário, precisam ampliar essa cobertura, porque o adolescente de hoje, ele não era contemplado na rede pública, por exemplo, com essa vacina que eu acabei de falar, da meningite meningocócica. Por isso que tem que estar sempre com a carteirinha atualizada. Sempre com a carteirinha, levar o pediatra, levar o clínico, levar o geriatra, a carteira vacinal precisa ser reavaliada, pelo menos vamos pensar de ano a ano, porque as coisas vão mudando. Então, a gente, há alguns anos, já tem disponível a vacina para HPV, né, se a gente está avançando um pouquinho, falando de adolescente. Há alguns anos, nós temos a vacina de HPV disponível na rede pública para os adolescentes. E, infelizmente, a cobertura ainda é muito baixa, a procura ainda é muito baixa. E começou só com as meninas e o governo ampliou agora para os meninos. Para os meninos e ampliou tanto para o sexo feminino quanto para masculino, numa população particular que são os pacientes vivendo com AIDS. Rapidinho, o que é o HPV? O HPV é um vírus, um papiloma vírus, que causa as verrugas genitais e o lado mais, que são doenças incômodas, elas têm todo um contexto social, né, que pode atrapalhar a vida social das pessoas.
E o ponto mais grave ainda em relação ao HPV, que ele é o causador de câncer de colo de útero nas mulheres. E o câncer de útero, ele é a segunda causa de câncer em mulheres e leva a milhares de óbitos por hora, por dia. E muitas vezes sem a pessoa perceber que está com a doença. Sim, a doença pode ser completamente assintomática. A pessoa pode não saber que é portadora do vírus. E o contágio se dá exclusivamente pelo relacionamento sexual ou não? Quase que exclusivamente, predominantemente, muito predominantemente. E aí, infelizmente, com os nossos jovens e adolescentes com a vida sexual cada vez mais precoce, o governo resolveu, então, vacinar tanto meninos quanto meninas e numa faixa etária mais baixa. O ideal é que a vacina seja oferecida antes do início da atividade sexual, mas não é exclusiva para. Às vezes as pessoas também confundem, eu já tive, algumas pacientes, eu já tive HPV, então agora eu não preciso mais tomar vacina. Não, isso não é essa a indicação. Independente se já teve ou não contato com HPV, a vacina está indicada do mesmo jeito. Então a pessoa que já teve HPV, ela pode voltar a ter, ela não fica imune? Não. E ela deve se vacinar também. Essa vacina, ela tem prazo de validade? Ou uma vez vacinada, a pessoa está imune? Os estudos ainda não indicam nenhum reforço. Indicam completar a série de vacinas e ainda por hora a gente não tem orientação de reforço. São 3 doses que tem que ser tomadas ou uma dose só? São 3 doses, são 3 doses. O calendário da rede pública ele tem uma particularidade em relação ao período dessas doses, mas por hora ainda vale essa informação de 3 doses. Agora, nas clínicas privadas. Eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu lado. Eu sou de uma época que catapora, cachumba, aquelas 4 doenças tradicionais, as crianças tinham a doença. Hoje já existem vacinas para essas doenças chamadas tradicionais lá do passado? Existem. A catapora, que é a varicela, é um dos exemplos de vacina que já foi incorporada pelo Programa Nacional de Imunização após o primeiro ano de vida, né? Que é uma vacina de vírus vivo. Em geral, as vacinas de vírus vivo, ou de micro-organismo vivo, elas só devem ser aplicadas depois do primeiro ano de vida. Devem ser vacinados. A gente também, né, parece, não, tem que botar os coleguinhas junto, irmãozinho junto, põe para dormir junto. Não, essas doenças, assim, é que a gente tem ideia de que a maioria dos casos, elas evoluem de forma favorável, mas existe o outro lado. Então, varicela, que é a catapora, por exemplo, ela pode causar doença grave. Então, o vírus pode levar a uma disseminação, ele pode sofrer disseminação para o sistema nervoso central, para o pulmão, levando complicações sérias. A cachumba também pode evoluir? A cachumba é um vírus que tem grande tropismo para o sistema nervoso central, então você pode ter meningite, encefalite por cachumba. Então, doença prevenível é prevenível, ela tem que ser prevenida por vacina. A gente não pode correr o risco, quem vai saber? Hepatite A, por exemplo, é uma doença que costumeiramente branda, de evolução favorável. Agora, existe cerca de 1% dos casos de hepatite A que evoluem para hepatite fulminante, com altíssima mortalidade ou indicação de transplante de fígado. Quem vai saber? Como vamos saber quem vai ser os 99% que vão evoluir bem e quem vai ser o 1%? Fora que, mesmo sendo uma doença branda, ela afasta, por exemplo, na população, no jovem que trabalha, que é produtivo, ela vai afastar o paciente do trabalho cerca de 1 mês. Que ele vai deixar de produzir. Vai deixar de produzir. A gente vai entrar no break, rapidinho, uma última pergunta nesse bloco, doutora. Existe uma corrente aí no mundo que é contra a vacina. Existe algum tipo de fundamento? Da onde que essas pessoas tiraram essa atitude de não vacinar os filhos? Isso é muito preocupante. Existe essa tendência, ainda bem que isso é muito restrito. Isso não tem explicação técnica, não tem fundamento técnico nenhum. E esses pais que fazem essa opção por não vacinar os seus filhos, expõem os seus filhos a um risco tremendo e o restante da população. Porque eles não vacinam, eles não aplicam nenhum tipo de vacina, né? Mas mesmo esses não vacinados, eles são beneficiados pela vacina dos demais. Porque existe em vacina o que a gente chama de proteção de rebanho. Você vacina um grupo enorme, e essa proteção se estende
para as outras pessoas, né? De formas que a imunologia explica. Então, essas pessoas, os não vacinados, eles são até beneficiados pela vacina da comunidade inteira. Mas é importante vacinar. É muito importante deixar esse recado principalmente para os pais. A gente não pode manter focos. Por exemplo, a gente tem hoje, que é uma grande bandeira, que eu não posso deixar de falar, que é em relação à poliomielite, né? Porque eu uso aqui o meu botão do End Polio Now. A poliomielite, às vezes, as pessoas dizem, não é erradicada? Quase, né? A gente diz, falta só isso. Esse é o símbolo da erradicação da poliomielite. Mas nós temos 3 países ainda que que tem casos de poliomielite. O ano passado foram cerca de 38, esse ano menos de 15, Paquistão, Afeganistão e Nigéria, por problemas sérios de acesso a essas populações. A todos os problemas, né? De político, social, de guerra. E existe uma mobilização enorme de diversas instituições, dentre elas o Rotary participa fortemente disso, junto com o CDC, a Organização Mundial de Saúde, Unicef, para a erradicação de mais uma doença. A exemplo do que aconteceu com a varíola. Então, nós não conhecemos a varíola, mas nossos pais e nossos avós, sim. E foi uma doença erradicada da humanidade pelo impacto da vacina. A próxima será a polio. Com certeza. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis.
Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje nós recebemos aqui a médica infectologista da Santa Casa de Santos, doutora Giovana Flávio Barreto Reis. No programa de hoje nós estamos falando da importância do calendário vacinal e das diversas faixas etárias que precisam e devem tomar vacina. Doutora Giovana, vamos falar agora dos idosos. Quais os cuidados vacinais que o idoso e a família do idoso devem tomar? A gente parou um pouquinho no adulto, né? O adulto também deve se vacinar, rever o calendário vacinal. Um exemplo de atualização. A cada 10 anos precisa ser atualizado o calendário do adulto para difteria, tétano e coqueluche, se possível, né? Porque a de coqueluche ainda não está disponível para todos na rede pública. Então, esse a cada 10 anos precisa ser refeito. Gripe para todos os adultos, como eu já falei, né? Independente da faixa etária. Hepatite. Hepatite, para aqueles que não se vacinaram no passado, onde não existia cobertura de hepatite, então hepatite B, hepatite A, que tem vacina. A vacinação de hepatite B ela é oferecida na rede pública atualmente independente da faixa etária. A hepatite B é uma doença muito grave que pode levar a cirrose e câncer de fígado. Então a gente tem 2 vacinas que têm um alvo que a gente diz que pode até prevenir contra câncer, né? O HPV, que eu já falei, e hepatite B. Quando a gente vacina para hepatite B, a gente está, de certa forma, também reduzindo a incidência de câncer de fígado. Rapidinho, uma confusão que fazem sobre a vacina da hepatite B. Quantas doses a pessoa precisa tomar? 3 doses. 3 doses. 3 doses. A pessoa que tomou uma dose e esqueceu, ela tem que refazer, ela tem que tomar essas 3 doses novamente, ou existe um tempo que essa primeira dose vale? Em vacinação, a gente diz não existe dose perdida de vacina. Certo. Então, você sempre, se o paciente tomou uma dose e esqueceu as outras 2, ele vai e completa o calendário vacinal. O que pode ser feito, se foi feito de uma forma não tradicional, é checar essa produção de anticorpos depois da vacina. Isso é possível para hepatite B. Então, a pessoa vai no posto de saúde, essa vacina é oferecida gratuitamente? Gratuitamente. É só chegar lá e pedir para... Vacinação de hepatite B, atualização de tétano, quem não tomou sarampo, cachumba, rubéola, atualizar para sarampo, cachumba e rubéola. Se não tomou vacina para hepatite A e não tem como confirmar os anticorpos de hepatite A, o adulto também tem que se vacinar, só que hepatite A não é coberta para os adultos na rede pública. Então, hepatite B é fundamental. A gente, infelizmente, faz diagnósticos de adultos com hepatite B, que é uma doença completamente evitável e é considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Então, vai lá, mesmo que tenha perdido a carteirinha, faz a carteirinha de novo, atualiza. Faz uma nova, atualiza. Se houver confirmação da primeira dose, a pessoa vai seguir com as outras 2. Se não há nenhuma confirmação, ela vai tomar as 3 de novo. Então, essas 3 doses, elas devem ser tomadas de quanto em quanto tempo? Tomou a primeira, a segunda... 0, 2 e 6 meses. Perfeito. Para hepatite B. Temos mais alguma recomendação em relação à vacinação de adultos ou podemos já falar dos idosos? Vamos falar dos idosos. Quantas vacinas os idosos podem e devem tomar? Os idosos, ele deve ter a carteira vacinal completa, como adulto, né? Porque o idoso também é adulto. Então, a hepatite B tem que estar completa, todas essas que a gente já falou. E existe atualmente algumas particularidades. Então, vou dar um exemplo. Uma bactéria chamada pneumococo. Então, os idosos estão a partir dos 50 anos, nem tão idosos assim, sim, né? 50 anos. E preferencialmente a partir dos 60, elas têm indicação de fazer a vacinação, receber a vacina antipneumocócica. Porque o pneumococo é uma bactéria que pode causar doença grave, então é o principal agente de pneumonia. Então, os idosos têm um risco maior de pneumonia, principalmente pós-infecções respiratórias. Essa mesma bactéria é a principal causadora de meningite em adultos, meningite bacteriana grave, com alto índice de mortalidade e, quando não, de sequelas. Sinusites, otites, então é uma bactéria que pode causar desde doenças mais brandas até doenças muito sérias e ameaçadoras. Se for possível, né, no mundo ideal, a vacina para pneumococo, ela deve ser feita com uma dose de uma vacina chamada Pneumo 13, que infelizmente não tem na rede pública, não está disponível na rede pública ainda, e depois completar com a segunda dose da Pneumo 23. Se isso não for possível por questões econômicas, que pelo menos os idosos se vacinem com a vacina antipneumocócica que existe na rede pública.
Uma outra vacina indicada também para essa faixa etária mais elevada é para uma doença chamada herpes zoster. O herpes zoster, ele é uma reativação do vírus da catapora, daquele da catapora que a gente falou que era, né, aparentemente muito amiguinho, não é tão amiguinho assim. E o herpes zoster, esse vírus, ele pode ser reativado em condições de deficiência do sistema imune, e é sabido que na faixa etária dos idosos, a partir dos 60 anos, a imunidade cai por questões naturais, né, um certo desgaste que sofre o sistema imune, e é o momento que essa doença aparece, o herpes zoster, que é uma doença incômoda porque ele leva a lesões na pele com formação de bolhas e que tem como consequência uma dor muito intensa que pode perdurar por meses e virar uma dor crônica. Essa dor intensa ela vai limitar muito a atividade das pessoas, vai limitar a atividade do idoso, vai tirar ele do convívio da sociedade, pode levar até depressão, porque dor crônica, ninguém suporta dor, né? Dor é muito ruim. E essa é uma doença que pode ser prevenível por vacina. Infelizmente, também a gente sempre põe isso, né? Porque a gente gostaria que todos os cidadãos tivessem acesso a toda a prevenção de doenças. Infelizmente, ainda não faz parte, não é contemplada no Programa Nacional de Imunização. Então, não tem disponível na rede pública, só na rede privada, mas do ponto de vista, né, como eu sou infectologista, médico, agente de saúde, jornalista, a informação ela precisa ser levada. Perfeito. Porque não é incomum que a gente converse com pessoas que têm o poder aquisitivo de tomar uma vacina, mesmo que cara, e não tomam por absoluta falta de informação. E como você já falou, vacina é investimento. O melhor investimento em saúde pública. Infelizmente, doutora, nosso tempo acabou, mas nós vamos voltar a falar de vacina aqui com certeza em próximas edições. Um feliz 2018 para você. Muito obrigada. Com muita saúde. Muito obrigado a você, pela oportunidade. Muito obrigado a você, telespectador. Um 2018 muito saudável, com muita saúde. Santa Casa e você fica por aqui. Santa Casa e você. Apoio: Anjo Corpore, Instituto de Medicina Cardiovascular. Pasteur, Medicina Diagnóstica. Crismed, compromisso com a saúde. APO, assistência personalizada odontológica. Unilaser, oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Early Kids Healthcare, protegemos vidas vulneráveis. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis.